Graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Muito bem-vindos a todos vocês, aqueles que também nos acompanham pela internet. Mais uma celebração, a sexta celebração do dia. Teremos mais uma ainda daqui a pouquinho, não é? Que bom reservarmos este dia para cultuar e adorar ao Senhor. Vocês estão animados? Amém? Glória a Deus, fico feliz. Nós estamos em uma série de mensagens, direção divina, como você acabou de assistir. Semana passada nós assistimos a primeira, ou participamos da primeira palavra com relação a começar. Hoje o segundo conselho, a segunda direção divina para você e para mim é parar. Sabe, talvez algumas pessoas ao se depararem com esta palavra sintam até num primeiro momento algo ruim. Talvez algumas pessoas pensem: pastor, semana passada eu saí daqui tão empolgado para avançar, para ir, e agora você fala para parar? Puxa vida, que balde de água fria. Bom, espera um pouquinho, me dê um voto de confiança, vamos conversar. Mas o que seria do trânsito se não existissem as placas de pare? Precisamos parar, e você vai entender e receber da parte de Deus uma instrução que talvez seja assim cirurgicamente para a sua vida hoje, para salvar a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo, a buscarmos em Deus direcionamento e inspiração para os próximos minutos que vamos passar reunidos aqui e receber esta instrução divina. Você pode fazer comigo essa oração? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça para que Ele fale contigo, para que não haja nenhuma barreira no seu coração com relação ao que Ele quer falar conosco nesta noite. Ore por mim, para que eu seja um canal nas mãos de Deus, que não saia nada do meu próprio coração, mas que apenas saia da minha boca aquilo que vier do Espírito Santo do Senhor. Por favor. Amado Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com os meus irmãos aqui e aqueles que nos acompanham em casa a tua palavra. Por favor, Senhor, eu peço que toda revelação, toda palavra do conhecimento, tudo aquilo que vem do Teu Espírito flua neste momento de forma a proporcionar em nossas vidas crescimento, direcionamento. É o que nós queremos e precisamos hoje, Senhor. Por favor, faça isso. Declaramos nossos corações abertos para a ministração do Teu Santo Espírito. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você lesse comigo, por gentileza, o versículo 8 do Salmo 32, que é o texto base da nossa série de mensagens. Vamos juntos? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Nestas 7 semanas nós iremos falar sobre estes princípios acerca da direção divina para as nossas vidas. Como já disse, semana passada, começar, hoje parar, mas ainda conversaremos sobre permanecer, avançar, servir, conectar e confiar. Pastor Greg Rochelle, ele nos dá uma frase aqui que vai também nos acompanhar por estas 7 semanas, e ela é tão fundamental. Você e eu não precisamos de fé apenas para concluir, nós precisamos de fé para dar o primeiro passo. Então, quando você dá o primeiro passo, os demais passos, o Senhor vai trazendo a você e a mim os direcionamentos e a luz. É como quem anda de carro à noite. A noite nos limita, não temos visão plena, completa. E o farol, quando você liga, ele te dá alguns metros de claridade à frente. Sim ou não? Eu não sei te falar quantos metros, mas são poucos metros. Mas se o farol, vamos supor, ilumina apenas 10 metros à sua frente, puxa vida, não dá, se eu não enxergo longe, Não, pera lá, mas quando você avança, o farol ilumina 10 metros
E com isso você, não é verdade, irmão? A vida é a mesma coisa. Você não precisa ter fé para concluir, tenha fé para dar o primeiro passo. E a direção divina inclui a nossa vida como um todo. Então vamos ao nosso tema de hoje. Veja o sinal de pare. Veja o sinal de pare. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, versos 6 em diante. É o nosso texto base para a mensagem de hoje. Abriu sua Bíblia, seu celular, seu tablet? Vocês estão ficando muito mal acostumados. Quando vem para a igreja tem que trazer Bíblia, irmão. Que negócio é esse? Mas nem um celularzinho para você disfarçar. Pega o celular, faz de conta aí que você vai ver um versículo bíblico. Finge pelo menos, misericórdia, irmão. Tem que trazer Bíblia para a igreja. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Pode usar a Bíblia no celular, no tablet, eu não tenho problema nenhum com isso. O que não dá, meu irmão, para entender como é que um cara vem o peão vem para a igreja, mas ele não tem a Bíblia nem no celular para acompanhar. É que o pastor põe no multimídia. Meu irmão, mas você tem que ter acesso à tua Bíblia. Você tem que. Eu te aconselho a trazer um livro. Custa nada, irmão. Traz uma caneta, escreve, grifa. Afinal de contas, quem é da minha época, da década de 70 aí, meu irmão, não tem muito manejo de ficar fazendo anotação em celular. A gente é mais de rabiscar, é ou não é? Mas vamos seguir adiante. Eu sei que tem muita gente que nos visita pela primeira vez. Essa palavra não é para você não, é para os membros da igreja. Você precisa ter intimidade no manejo da palavra, não é? Aí daqui a pouco, meu irmão, você está citando aí ditado popular falando que é versículo bíblico, né? É porque você não tem intimidade, manejo com a palavra de Deus. É tão importante. Venha para a igreja com a Bíblia, o pastor fala lá, mesmo que esteja no multimídia, você abre, dá uma manuseada. Quem leu da frente, leu de trás, e assim você já vai treinando. Meu Deus, vamos deixar de ler a Bíblia, nem de manusear a Bíblia. Diga amém aí, igreja! Uou! Tá bom, então bora lá. 1 Coríntios 16, versículo 6 diz assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem. Aonde quer que eu vá, desta vez eu não quero apenas vê-los para fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Melina Marquieta, ela disse o seguinte: pare, recupere-se, sobreviva. É um bom conselho. Sabe, parar nem sempre significa desistir. Falar em parar em uma sociedade imersa nessa cultura nossa de corrida, essa cultura do avançar, pode parecer algo negativo, como abordei agora há pouco na introdução. Mas eu quero que você entenda hoje que ninguém pode prosseguir em uma longa viagem sem paradas estratégicas durante o percurso. Ninguém faz isso. Quando estamos na estrada da vida, meu irmão, para chegarmos bem ao nosso destino final, é tão importante quanto o sinal de siga, os sinais de pare. Isso é importante. Será que você não está vivendo um momento desse, onde precisa de uma parada estratégica? Talvez neste exato momento você esteja precisando mais parar do que avançar. Porque para muitos, parar significa sobreviver, chegar, alcançar o seu destino final. Ainda neste tempo de parada, é importante que quando você para discernir os propósitos de Deus. Hoje pela manhã estava dizendo, você mora em Araçatuba e você tem uma viagem para São Paulo, então você precisa ir a São Paulo. E eu te pergunto, qual é o seu destino final? Qual é o seu destino final? Não é São Paulo, é Araçatuba. Eu não disse que você vai se mudar para São Paulo. Você vai a São Paulo, mas você precisa retornar. Essa nossa visão imediatista é que nos atrapalha tanto e nos faz às vezes viver um momento como se fosse a última coisa das nossas vidas.
Você vai, mas você vai para retornar. Eu tenho dito, através das experiências que tenho vivido, que a melhor parte da viagem não é ir, é retornar, é voltar. Querido, quando você numa viagem diz: meu Deus, eu tenho que voltar, não aguento mais, algo está errado. Tem muitos que afirmam assim, quando alguém vai casar: não deixa o casamento cair na rotina. Então você quer fazer o quê? Tua vida vai virar o quê? Reality show? A rotina é uma bênção, irmão. Essa ideia de querer viver fora da rotina é palhaçada, é loucura. A rotina é uma bênção. Você vai, mas você vai para retornar. Você precisa retornar para casa. Esse é o teu destino final. Por isso que muitas vezes você precisa fazer paradas estratégicas para poder absorver, entender, assimilar quais propósitos de Deus para a sua vida. Tem gente que está se perdendo no meio do processo. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, do que vale ganhar milhões e perder a esposa, os filhos, a família, do que vale ganhar almas para Jesus. Eu sou um evangelista, eu sou um pastorzão, eu sou o cara, mas a tua família, a tua esposa, teu casamento se foi. O que adianta, irmão? Teu destino final é voltar. Você entendeu? Está fazendo sentido já? Então a grande pergunta é: como é que eu faço para parar num mundo como esse? Como é que eu vou parar, pastor? Esse mundo está num frenesi, é difícil. Mas o ponto central da mensagem você leu comigo. Quem é que está dizendo que vai te ensinar? É o pastor? Quem é que está dizendo que vai te instruir? Quem é que está dizendo que vai te aconselhar? Quem disse: eu cuidarei de você? Você acabou de ler. Quem que falou isso, irmão? Deus. Salmo 32, verso 8. Chega de andar por vistas. Chega de andar por sentimentos. Chega de andar por impressões. Porque eu acho. Pare de andar por religiosidade. Ande dirigido e guiado pelo poder do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse o exemplo do apóstolo Paulo aqui, que eu acabei de abordar com vocês no texto de Coríntios. Ele escreve esta carta aos irmãos com relação à sua passagem pela Macedônia. E eu tenho 4 conselhos a compartilhar com você daquilo que a gente pode absorver do texto em questão, que foi lido, da experiência de Paulo. E o primeiro conselho é exatamente esse: reconheça o tempo da sua parada. Diga comigo: reconheça o tempo da sua parada. Perceba que ele diz assim no versículo 6: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo. Talvez, eu estou sentindo algo que está, porque, meu irmão, algumas pessoas podem até dizer assim: mas o apóstolo Paulo, ele precisa viajar, ele é o apóstolo, ele é o apóstolo missionário, ninguém pode detê-lo, ninguém pode pará-lo, ninguém pode me impedir de fazer o ministério que Deus me deu. Já viu gente dizendo isso? Mas ele está dizendo: talvez eu pare, eu estou sentindo que vai ser um tempo de parada. Eu passei o inverno com vocês, no mínimo se tratava de 3 meses, daquilo que ele pensava. E a parada de Paulo em experiências o fez parar por até 3 anos, em alguns lugares, como em Éfeso. Queridos, eu queria que você prestasse atenção na experiência de alguns homens de Deus, como por exemplo Moisés. Deus fala para Moisés: tira meu povo do Egito, da escravidão, você vai livrá-los, libertá-los. E ele tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, coisa linda, extraordinária. Eles atravessam. E para onde você está indo, Moisés? Eu estou indo para a terra que mana leite e mel, e tem um povo, uma multidão que está comigo, são milhões de pessoas. E ele está na pegada, irmão. Ele não está naqueles 40 anos de peregrinação. Ele ainda está no início da jornada, onde já estava indo em linha reta para tomar posse da promessa. Aleluia. Ele recebe a visita do sogrão, o sogrão que se chamava Jetro. E o Jetro então chega, e foi tudo muito bacana. E aí o Jetrão chega e dá um conselho para o Moisés e diz assim: para!
como é que é? Quem é você para mandar eu parar, rapaz? Eu sou Moisés. Eu sou o cara do cajado. Eu sou o cara das pragas do Egito. Eu sou o homem da sarça ardente. Moisés fica pianinho, não fala nada não. Mas qual que é o argumento do Jetro? Ele falou: para! Vai morrer você e vai morrer o povo. Mas o que está pegando? O que está acontecendo? O Jetro percebeu que o que o Moisés estava fazendo estava fora do prumo. Ele estava em pecado? Não. Moisés é homem de Deus, estava na pegada, intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus. O que ele está fazendo? Trabalhando demais. O Jetro falou: como é que uma pessoa apenas dá conta de tudo isso? Você está louco? Vai morrer você. E sabe por que o povo vai morrer? Porque morrendo você, morre a instrução que vem de Deus. Deus te levantou para ser instrução para o povo. Então, o povo que não tem instrução perece. O meu povo perece por falta de instrução, de pastoreio, de direcionamento. Então Jetro falou: para tudo, reformula a estratégia, porque senão, e aí, meu irmão, surgem os líderes. Moisés, ele então reparte em parte a unção que recebeu de Deus, de liderança, e ali foram levantados líderes para cuidarem de 100, 50, de 10, e foram então estes homens aconselhando o povo, e dessa forma o povo é cuidado e a carga de Moisés é aliviada. Você está fazendo a coisa, você está fazendo o que Deus mandou, você está indo na direção que Deus mandou, você cumpre um propósito de Deus, mas se perdeu no meio, porque assumiu responsabilidades além da sua conta. Você está achando que você é quem, irmão? Você é um ser humano limitado. Você acha que você é o único que pode? Você é o único que sabe? Você é daqueles que dizem: se não for eu para fazer, ninguém faz. Ou ninguém faz igual eu. Vou te falar, tem pecado de orgulho dentro do teu coração. Hoje é um bom momento para você se arrepender, se quebrantar e mudar. Às vezes, tudo que você precisa fazer é parar. Por outro lado, tem uma galera que quando ouve essa mensagem sobre parar, ele diz: graças a Deus, então estou na pegada, já faz 10 anos que eu parei. Não estou falando de você, preguiçoso. Porque com relação ao preguiçoso, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga. Porque até a formiga ensina um preguiçoso que vagabundagem não é estilo de vida. A Bíblia é tão séria com vagabundagem, irmão, com quem é preguiçoso, que a Bíblia diz o seguinte: você não quer trabalhar? Tudo bem, só que não coma. Vai discutir com Deus, fica bravo comigo não, irmão. Porque o trabalho faz parte da vida. Aí tem gente que é meio vagabundão e fala assim: porque o pecado é que proporcionou trabalho. O trabalho é a consequência do pecado. Conversa, vai ler tua Bíblia, irmão. Já tinha trabalho antes de o mundo existir pecado. Antes do homem cair, Deus já havia dado tarefas e trabalho para o homem. O trabalho dignifica. Essa questão do parar é justamente para você que está num ativismo, para você que às vezes se perdeu no meio de objetivos talvez errados. Tem gente que é motivado a trabalhar porque você, eu quero conquistar o meu 1 milhão. Show, legal. Você pode até querer, meu irmão, chegar lá, conquistar o seu 1 milhão, mas se o teu objetivo é ficar rico, a Bíblia fala que aquele que tem o objetivo de ficar rico, milionário, arma ciladas para si mesmo. Teu objetivo tem que ser viver os propósitos de Deus para você. Faça o que te
está ao alcance. Se no teu alcance você tem possibilidade de crescer, de avançar, de enriquecer, aleluia, faça isso para a glória de Deus, sabendo que aquilo que Deus está te confiando, na verdade, são oportunidades, não apenas para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, porque você faz parte de uma comunidade. E não se esqueça de que aquilo que você conquistar aqui, você não leva nada para a eternidade, fica aqui. Cuidado com os seus objetivos. Tem gente que quer ficar rico, está se matando. Tem gente que até chegou, conquistou 1 milhão, só que não tem saúde para usufruir. Ficou trabalhando 10, 15, 20 horas por dia. E quando conquistou, ele já foi tão tomado na sua mente, nas suas emoções, que ele não consegue usufruir do dinheiro que tem. Ele tem medo de perder. Conhece a gente assim? Que tem dinheiro no banco, mas não gasta. Conhece? A melhor coisa para um ser humano é uma mentalidade empreendedora. Gente mesquinha não empreende. Quando você não empreende, você não abençoa ninguém, tampouco você. Precisamos de pessoas que tenham uma mente empreendedora, debaixo de uma direção divina, porque o empreendedor, meu irmão, ele entende o princípio da semeadura e da colheita. Quando você manda uma semente na terra, você tem do céu, meu irmão, uma possibilidade de multiplicar a 100 por 1. Mas a pessoa que está totalmente sem rumo, prumo, propósito divino, ela se vê num ativismo tão grande, ela pode até conquistar o que tanto ela queria, mas ela se perde no meio. Eu falo dos jovens, você aí, adolescente, jovem, que está pensando aí no futuro, tem a mentalidade ainda, tem uma juventude que ainda não se abriu para o empreendedorismo. Espero que você mude. Tem uma galera que só pensa em concurso público. Tem gente que desde que começou a entender a importância da vida profissional, falou, eu vou ser um professor, eu vou passar no concurso público, eu vou passar no concurso público. O objetivo dele é a estabilidade. E quando ele chega lá, se torna um péssimo funcionário. É o tipo do funcionário que faz apenas por obrigação, para não ser mandado embora por justa causa. Não produz praticamente nada para o Estado, nem para ninguém. Fala a verdade, irmão, entre um serviço público e um serviço privado, qual que você escolhe? Eu escolho o privado. Um dos piores atendimentos no Brasil, o atendimento do serviço público, é horrível. Mas o privado, as pessoas se dedicam, porque tem empreendedorismo. Então, se você não tem direção divina, você acaba se vendo mergulhado num propósito que te empurra para um abismo. Hoje é um tempo importante para você entender os sinais de pare de Deus, para rever todas estas coisas. Quem está entendendo até aqui? Será que não está na hora de você apertar esse botãozinho de pausa aí na sua vida? Procure discernir do Espírito Santo 2 questões importantíssimas com relação à sua parada. O primeiro é quando parar, e a segunda questão é por quanto tempo parar. A sabedoria é um instrumento de navegação divino para nos ajudar a tomar decisões em relação à vida que queremos viver. A parte mais complicada é parar na hora certa e usar o instrumento antes de tomarmos a decisão errada. Queridos, é triste ver muitas pessoas fazendo da vida, ou achando que a vida é como se fosse aquele aplicativo de celular de navegação, Waze. Quem usa o Waze aqui? O Waze, quando você erra a entrada, o que ele faz? Recalculando. Tem gente que acha que a sua vida, ela vai recalcular a rota sozinha. Tua vida não é o Waze, não. Você precisa parar, refletir, orar e buscar direção divina. Diga amém de novo, para não dormir. Segundo conselho que eu te dou: desenvolva um projeto para essa sua parada. É interessante, lá no versículo 7, o Paulo diz assim: desta vez não quero apenas fazer uma visita de passagem, eu quero ficar um tempo, se o Senhor me permitir. Há um propósito. Eu vejo aqui Paulo não apenas querendo ver pessoas que ele amava, ou rever as pessoas que ele gostava, mas ele queria desenvolver um projeto de discipulado, um projeto de ensino. E você vai parar para quê? Tem motivo? Se você vai parar, você precisa saber
para quê e por quanto tempo você vai parar. Não faça uma parada sem propósito. Sua parada não pode ser por medo, sua parada não pode ser por ociosidade, sua parada não pode ser por preguiça. Tem que ter propósito nessa parada, mas paradas são importantes, são estratégicas. A parada sem propósito pode te levar direto para problemas, quedas, pecados. Eu aqui me lembro de outro personagem forte da palavra de Deus, diga, Davi. O Moisés estava indo e o Jetro mandou parar. E o Davi? O Davi, o oposto, deveria ir e ficou. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 11, você vai ver uma história muito triste. A Bíblia começa dizendo assim, relatando a história do adultério de Davi com Batseba. No tempo em que os reis deveriam ir à guerra, Davi levanta tarde, na parte da tarde, vai para a sacada do seu quarto. Primeiro erro, deveria estar na guerra, era o lugar do rei. Não, estava sem fazer nada, ocioso. Fez uma parada não estratégica, fez uma parada sem propósito. Ele levanta no período da tarde, acho que já estava cansado de ficar deitado demais. E tem um ditado popular que diz que mente vazia, não é versículo bíblico. Tem gente que achava que era versículo bíblico, não é não. Mente vazia, oficina do diabo. Ele levanta então e ele olha da sacada, quem que ele enxerga? Batseba. No seu momento de banho, seus olhos então são fixados naquela mulher, e a Bíblia diz que ele a deseja, manda chamá-la. Ele era casado, Batseba era casada, esposa de Urias, homem de Deus, um soldado fiel. Onde Urias estava? Na frente de batalha. Aí o Davi abusa da autoridade. A Batseba engravida. Quando ela engravida Davi, para tentar disfarçar o pecado, manda matar Urias. Ele comete não só o pecado de adultério, mas comete assassinato. Além do Urias que morre, morre também o bebê que nasce. Deixa eu te falar uma coisa, quando você faz paradas que não são estratégicas, quando você para, meu irmão, por medo, por preguiça, por ociosidade, você vai acabar entrando em problemas maiores. Não faça isso. Você está comigo até aqui? Paulo queria parar, mas não era uma parada só para passar um tempo de férias, e nada contra as férias, muito pelo contrário. Mas o propósito de Paulo nessa parada era estratégico. Ele queria ajudar e ser ajudado. Se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros, ou pior, até mesmo os projetos do inimigo. Terceiro conselho que eu te dou: aproveite as oportunidades durante a parada. Versículo 8, veja só: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. O que eu estou dizendo para você aqui? Mova-se em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Seja movido por propósitos divinos na sua vida. Paulo ficou lá por 3 anos, queridos. Parar não significa deixar de viver, servir e amar. Suas escolhas e hábitos de hoje terão um grande impacto no seu futuro. Não perca as oportunidades. O que você fez desde o início da pandemia? Se foram 7 meses, 7 meses, o que eram 2 semanas, virou uma politicagem dos infernos, e são 7 meses. Interessante que agora, em período eleitoral, parece que o corona sumiu, mas continua aí. Precisa ser muito cauteloso. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que muitos do início da pandemia hoje estão mais fortes do que quando começaram. Muitos não ficaram em casa chorando, reclamando, murmurando,
e atraindo sobre a sua cabeça brasa. Não, muitos que ficaram em casa aproveitaram um tempo para ler, se aprofundar, estudar. Irmãos, eu nunca vi tantos cursos grátis online de aprimoramento que aconteceu, que surgiram durante essa pandemia. A pergunta que eu faço: o que você aproveitou? O que você fez, irmão? Cursos de culinária, a economia, o que você quisesse, você tinha acesso. Cursos de coach, quantos coaches, os melhores do Brasil, muitos deles abrindo para fazer online de graça. O que você fez? Você não fez nada. Não fez nada. Você não produziu nada, ficou em casa. É porque eu perdi o emprego. Pois bem, muitos que perderam o emprego foram para a batalha, hoje estão mais fortes, porque aproveitaram as portas abertas durante a parada que Deus operou. Você está em choque, você está concordando, você não está assimilando nada, porque está bem diferente hoje, agora à noite aqui. De manhã o pessoal dava amém, aplaudia. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você está aqui mesmo? Não está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Chocou demais, tocou na ferida. Me ajuda, irmão. Você está entendendo? Você precisa aproveitar as oportunidades que surgem durante essa parada. Quarto e último, permaneça alerta em sua parada. Versículo 9, a parte B, Paulo diz: e há muitos adversários. Paulo, ele não está assim, irmão, com a cabeça no mundo da lua, não. Ele está muito bem focado, ele para, mas ele está alerta. Eu não sei você, mas quando, Adriano, eu paro no sinal vermelho, tem gente que para no sinal vermelho e acha que é um tempo para poder olhar recado do WhatsApp. Tem gente que acha que sinal vermelho é tempo para tirar um cochilo. Tem gente que consegue cochilar, fala: esse semáforo é demorado. Já vi gente, meu irmão, que o sinal abriu, ele continuou, fechou de novo, ele estava lá. E a gente tem que ficar esperando o lindão, porque tirou um cochilo. Eu, quando paro no sinal vermelho, eu fico alerta, irmão. Eu, quando vejo dois cidadãos numa Titã, um atrás do outro, e se o de trás ainda está com um capuzinho, com o braço cruzado atrás assim, meu irmão, já gela a espinha. Eu já fico, quando eu paro no sinal vermelho, eu fico alerta. Sinal vermelho, quando você para, não é para ficar de boa, caçando mosquito, não. Você tem que prestar atenção. O quarto conselho que eu te dou com relação às paradas, quando Deus manda você parar, é continuar alerta. Já aconteceu, irmão, de eu parar no semáforo, e aí eu estou com a família aqui em Araçatuba, já era de noite, por volta das 11, para uma Titãzinha do lado, o camarada estava lá, parou do lado da minha porta. A hora que eu já estava filmando o bicho ali, já no retrovisor, que ele parou do lado, ele fez assim com a camiseta. No que ele fez assim com a camiseta, eu não esperei ver o que ele ia tirar, irmão. No que ele fez assim com a camiseta, eu já avancei sinal vermelho, eu estou alerta. E se ele viesse para cima de mim, eu jogava o carro em cima dele. Tem gente que para e fica assim, achando que vai chegar anjo para te ajudar. O que você precisa fazer, anjo nenhum vem fazer no teu lugar, cara. Eu quero te chamar a atenção, porque, queridos, Paulo não era ingênuo. Ele entendia que em suas paradas ele muitas vezes corria risco de vida, ele precisava manter-se sempre alerta. Então eu quero que você pense com relação à sua vida agora: quais são os perigos contra a sua vida pessoal, sua vida espiritual e sua vida familiar? Quais são as áreas que você precisa proteger durante esse tempo de parada? Parar pode ser necessário, mas nunca de qualquer jeito, nunca em qualquer lugar. Você tem que ser sábio, prudente. Greg Rochelle, ele disse o seguinte: a sabedoria muitas vezes paira entre uma decisão acertada e um deslize escorregadio rumo ao desastre. Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, grandes ou pequenas, afetam diretamente as áreas da sua vida. E aí, fala para mim, irmão, quais as áreas que você precisa ficar alerta quando para?
Quando você parar, você precisa cuidar do seu corpo. Pare de fumar, pare de beber, pare de se drogar, pare de viver sedentário. Ao parar, cuide dos seus olhos. Pare com a pornografia, pare com a cobiça. Cuide do seu bolso, pare de gastar mais do que você ganha. Cuide do seu coração, pare de se apaixonar pelas coisas e pessoas erradas na única vida que você tem, que Deus te deu. Uma forma sábia de você estar alerta quando parar é você se visualizar daqui 5, 10 anos. É um exercício que você precisa fazer. Como é que você vai estar daqui 10 anos? Existem coisas que você tem que parar agora. Tem gente, meu irmão, que está flertando com vícios, está flertando com a pornografia. Eu não faço mal para ninguém, ninguém está sabendo, mas uma hora isso vai te pegar e você vai se envolver num relacionamento amoroso que vai destruir tua vida. Para. Eu tenho falado com vocês com relação à área da saúde, até por conta da pandemia e a importância mais do que nunca nesse momento de a tua imunidade estar boa. São questões básicas. Eu estava alertando para você pensar e visualizar-se daqui 10 anos. Por exemplo, vamos fazer uma coisa básica. Um ser humano por dia, em média, ele vai gastar aí de 2.000 a 2.500 calorias, certo? Aí, imagine só você, um prato normal com 2 colheres de arroz, feijão, uns 200 gramas de proteína, e mais ali vegetais, uma salada. Isso aí vai dar o quê? Cadê um nutricionista aí? Umas 500 calorias, 600 calorias. Não é? Veja que não está contando aí refrigerante, eu não estou colocando aí sobremesa, eu estou falando de uma refeição. Agora, sei lá, se você no café da manhã come 2 pães franceses, mais leite com Toddy, mais açúcar, e você coloca ainda mais manteiga, não é só manteiga, mas tem o doce de leite. Se não tiver um queijo de Minas, eu também não consigo, eu tenho que... então faz a conta de quanto você está ingerindo e vê se a conta fecha no final. Eu estava brincando de manhã, dizendo, tem um irmão muito querido nosso, começou a pedalar com a gente no ano passado. E aí minha irmã falou, não, porque eu vou perder essa barriguinha, amém, tá ligado no céu e na terra, irmão, vai perder. Melhor eliminar do que perder, porque se perder pode achar de novo. Então, mas aí ele começou, pedala muito hoje. Aí uma vez, chegamos lá no Goulart, ele enfia a mão no bolsinho aqui de trás e arranca uma paçoquinha. Estava mais paçocona. Aí ele falou, vai aí, pastor. Falou, não, obrigado, estou de boa. Aí vai pensando uma paçoquinha dessa grossura, assim, bichona tal, e vrape. Aí daqui a pouco a gente está pedalando em outro lugar, ele enfia a mão no bolso e arranca, topa paçoquinha pro bucho. Vai aí, pastor. Falou, não, estou de boa, muito obrigado. Vai, pastor, essa dá boa, essa é pura. É aquele papo de traficante que quer acabar com a vida do outro. Vai, pastor, vai. O tentador dos infernos. Aí vai, pastor, vai, pastor. Aí eu falei assim, irmão, você já leu quantas calorias tem essa paçoquinha? Ele falou, eu não. É natural, é amendoim. Falei, lê aí, irmão. Aí ele foi ler, tinha 600 calorias o trem. Acho que naquele pedal tinha perdido 300. Você já tinha ingerido o dobro do que tinha perdido, não é? Aí o cidadão chega em casa, pedalou 30 quilômetros, né, Fausto? Aí ele pedala 30 quilômetros e fala, nossa, agora eu estou bem. Aí ele vai lá no cachorro quente 3x10. Fala, eu estou podendo, porque eu andei 30 quilômetros. Dos 30 quilômetros, meu irmão, metade foi descida. É igual o cachorro na janela do carro, só tomando ar assim, Pedalou mesmo 10 quilômetros, 15 quilômetros no máximo. Sem falar que ingeriu a paçoquinha, sem falar que já comeu também uma banana, ele já comeu. Tem gente, meu irmão, que ele leva uns potinhos, abre potinho, meu irmão, é quase uma marmita que ele leva para pedalar, medo de passar fome. Ele comeu, ele chega em casa com aquele sentimento, não, eu pedalei muito, aí ele vai ainda comer, aí ele manda aquela pratada e ainda tem sobremesa. Eu pedalei, só que não está fazendo conta. No final do dia, ele perdeu 3.000 calorias e ingeriu 5.
Então vem a pergunta que eu te fiz: daqui 10 anos, como é que você vai estar? Como é que vai estar seu físico? Como é que vai estar suas artérias? Como é que vai estar sua saúde? Então, meu irmão, será que não é hora de você analisar e parar hoje? Porque você é importante demais para se perder porque não parou. Essa é a mensagem. Existem coisas que, se você não parar, você vai perder. Ou você para de se alimentar mal, ou você vai perder a vida. Não é só a saúde, você vai perder a vida. Ou você para de gastar mais do que ganha, ou você vai perder, irmão, a vida. Não é só a paz. Hoje é tarde. Eu já fui muitas vezes pregar no Chile. Muitas vezes, umas 6 vezes eu acho, lá no norte do Chile. E lá uma igreja muito amada, muito querida, que eu mantenho contato com eles. O Alberto, pensa, Alberto, um jovem, não tinha 30 anos, 30 no máximo agora. Quando o conheci não tinha 30 anos. O conheci solteiro, um musicista, toca baixo, pensa numa preciosidade, mas desse tamanho, forte. Você vê que não é só gordura, é forte. Porque gordo tem esses negócios. Eu não sou gordo, eu sou forte. O Alberto. Aí o Alberto casou com a filha do pastor. Pense, eu era apaixonado pelo Alberto. Pensa num camarada alegre, feliz, inteligente, apaixonado por Jesus, ativo na igreja. Hoje à tarde, antes de vir para cá, recebi o recado do pastor. Com muita tristeza que eu comunico: Alberto teve um infarto, morreu, está nos braços do Pai. Eu chorei hoje à tarde, irmão. Eu chorei porque essa notícia veio que nem uma bomba, exatamente sobre o que eu estou pregando hoje. Eu não chorei porque eu tinha um relacionamento de íntima amizade com o Alberto, mas eu chorei porque não é que era propósito de Deus o Alberto ir agora. Não era. O Alberto foi agora porque quando era para parar, ele não parou. Mas hoje você está aqui para ouvir essa mensagem de Deus. Pare, para que você não precise ser parado. Melhor do que ser parado é você escolher parar. Paradas estratégicas, onde você vai ouvir, discernir, recuperar forças para continuar avançando e cumprir todos os seus propósitos. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem uma corrida que o céu propôs para você e para mim. Tua linha de chegada não é só ir a São Paulo. Não vence só quem larga bem. Vence quem termina bem. E você e eu podemos terminar bem, em nome de Jesus. Hebreus fala aqui para você fazer isso: mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Pastor, eu não consigo, eu já tentei de tudo. Peça para Jesus que Ele vai te dar poder para parar. Peça para Jesus. Peça para Jesus. Você não precisa lutar sozinho. Peça para Jesus. Pare. Mude. O arrependimento é o melhor botão de mudança de vida.
Pare de pecar. Então, consequentemente, pare para mudar. Pare de fugir. Então, pare para se entregar. Pare de se esconder. E pare para enfrentar. Pare de negar. E pare para assumir. Pare com o excesso. Pare para aliviar e não entrar em colapso. Jesus vai te ajudar. Eu quero orar por você. Coloque-se em pé. Quem recebe essa palavra? Ei, Jesus te ama muito. Tem um novo horizonte que Jesus está desenhando para você. É tempo de recomeços. Parar é tão estratégico para poder reconhecer os novos recomeços ou os novos caminhos que Deus está desenhando para você. Ele te ama muito. Não há nada que você tenha feito ou que possa fazer que Deus não possa te perdoar. O arrependimento é o botão. Se você já se arrependeu, Ele já te perdoou. Esteja alerta. Prepare-se. Que esse tempo de parada seja estratégico na sua vida. Querido Deus, eu te agradeço, porque é especial o que o Senhor está fazendo no dia de hoje. Leve a mim e os meus irmãos para um novo tempo, um novo patamar, uma nova disposição. Que essas paradas sejam estratégicas. Conduza-os a uma disposição de mente e coração, onde vão absorver, receber tudo aquilo que é do Senhor para a vida deles. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Livra-nos de nós mesmos, Espírito Santo. Obrigado por teu amor leal. Obrigado por tua intercessão, porque o Senhor não desiste de nós, Espírito Santo. Leva-nos, conduza-nos além da letra, e que haja prática daquilo que acabamos de ouvir. Não queremos viver de discurso, mas da prática daquilo que ouvimos e professamos. Eu abençoo os meus irmãos para uma semana linda, extraordinária, poderosa, abençoada. Que o teu amor, a graça de Jesus e as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus vos sejam multiplicados, hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no coração de vocês. Os amo demais. Fiquem na paz do Senhor até terça-feira na celebração apostólica. Muito obrigado por você ter assistido esta mensagem, este vídeo. Se abençoa a sua vida, peço para você compartilhar com quem que você ama, com alguém que você queira também abençoar. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e você é meu convidado para vir assistir um dos nossos cultos aqui em Araçatuba, na sede, ou em uma das nossas extensões. Ou também assistir ao vivo aqui em nosso canal, aos domingos, e durante a semana nós temos várias celebrações que vai abençoar a sua vida. Até a próxima!